Graça e paz, meus irmãos. Enquanto as crianças saem, eu gostaria de fazer uma pergunta sincera a todos vocês que têm, semana após semana, acompanhado as histórias bíblicas registradas no livro de João. A minha grande pergunta é: o que fazer depois de ser salvo? O que fazer depois que Cristo toca as nossas vidas? O que fazer depois que Ele abre os nossos olhos, como abriu os olhos, nós vimos na semana passada, daquele cego de nascença? O que fazer depois que nós temos uma vida nova? O que fazemos depois de receber de Deus a bênção principal das nossas vidas? A salvação da nossa alma e um novo coração. Nós vivemos em uma época onde a salvação parece ser um fim em si mesmo. Não sei se você percebeu. Às vezes a gente fala, eu fui salvo. E às vezes duas perguntas nos fazem quanto a isso. Você foi salvo do quê? E essa é uma pergunta importante. Eu fui salvo do inferno? Eu fui salvo dos meus pecados? Eu fui salvo de mim mesmo? Mas a segunda pergunta é tão importante quanto. Você foi salvo para quê? Por que o Senhor fez isso com você? Qual o objetivo dele ao te salvar? Alguns pensam que a salvação é como um bilhete dourado. Lembra da fantástica fábrica de chocolate? Você ganhava um bilhetinho dourado para poder visitar um lugar mágico. Então parece que nós ganhamos um bilhete mágico para o céu. O que resta fazer? Mais nada. Nós já entramos no ônibus, já recebemos nossa passagem, já está tudo certo. O que nos falta então? Esperar o motorista andar e chegar na hora, não é verdade? Alguns olham para a salvação como um prêmio individual. Foi algo que eu consegui. É algo só meu. Sabe aquela experiência eu e Deus? Pois é. Para que mesmo nós somos salvos? A história que nós vimos na semana passada, de um cego de nascença, agora retorna à nossa visão, de uma forma diferente. Aquele cego que parecia querer celebrar, agora ele está sendo chamado a juízo, ele está sendo inquirido, ele está sendo perguntado sobre as coisas que aconteceram com ele. E Jesus, onde está essa história? Jesus vai chegar só no final da história. Enquanto esse cego está a todo instante procurando então responder o que aconteceu com ele. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 9, versículo 13 a 41. João capítulo 9, nós vamos ler do 13 ao 41. O que fazer depois de ser salvo? Nós não faremos a leitura inteira nesse momento. Nós vamos por partes. Eu gostaria de ler primeiro os 3 primeiros versículos, que dizem assim: levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? E ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Eu quero que você perceba uma coisa importante nesse texto. Esse texto começa com a seguinte frase: ele foi levado. Eu fico imaginando aquele homem gritando de alegria, pulando, agradecendo a Deus pela salvação que ele conquistou, agradecendo a Deus por Jesus o ter encontrado. De repente você consegue imaginar alguns homens chegando perto dele e falando: olha, nós precisamos falar com você. Temos algumas perguntas importantes. E aquele cego, talvez ele queria correr, ver o mundo, ver o mar, ver a mãe e o pai, que talvez ele nunca tinha visto de fato. Ele queria poder enxergar as belezas de Jerusalém que ele tanto ouvia, mas nunca tinha visto. Não. Quando ele é salvo, ele é levado aos fariseus para ser questionado. A primeira realidade bíblica que nós vemos aqui é que a salvação nos coloca em evidência. A salvação que ele recebeu não ficou escondida. A salvação que ele recebeu não ficou para ele. Desde o princípio, a ideia do Senhor Jesus era que a salvação que aquele cego recebia fosse visível. Você se lembra? Vá, lave-se no tanque de Siloé. Em um período de festa dos tabernáculos, o tanque de Siloé era movimentadíssimo.
Jesus poderia ali dizer, veja, não, Jesus prepara todo o ambiente para que a salvação fique visível. Você já pensou nisso? Você já pensou que a sua salvação não tem um fim em você mesmo? Você parou para pensar que provavelmente o Senhor tem uma missão ainda maior para a sua vida, na sua salvação? Quando Cristo abre os nossos olhos, o mundo olha para nós e o mundo começa a nos fazer perguntas. Nós somos agora levados quase que ao tribunal. E aquilo começou antes. Você se lembra das pessoas perto falando, não é esse o homem, ele é parecido com ele. Eu acho que é esse homem, mas ele nunca foi cego de verdade. E ele fala, gente, sou eu mesmo. Pois é. Naquele momento já começou a pergunta. Porque eles falaram assim, o que aconteceu? Cadê esse Jesus? Ele falou, eu não sei, gente, eu não sei. Mas agora, no ápice, foi perguntado, olha, me conta. O que aconteceu com você? Alguém já perguntou isso para você? Depois que Cristo tocou a sua vida, deixa eu fazer uma pergunta importante. Alguém já perguntou para você o que aconteceu com você? Por que isso é importante? Porque existe uma diferença enorme entre um cego e alguém que enxerga. A salvação opera em nós uma mudança concreta. A salvação opera em nós uma mudança em 180 graus. Nós estamos para um lado e voltamos para o outro. É por isso que alguns chamam isso de conversão. Você está indo a um caminho e agora vai a outro caminho. Se você diz ter encontrado Cristo, mas a sua vida não foi colocada em evidência, as pessoas não perguntam, talvez falta-lhe ainda uma coisa. Falta ainda não somente o encontro com Jesus, mas a obra de Jesus na sua vida. É por isso que Jesus, lá no começo desse texto que lemos semana passada, disse, ele nasceu cego para que se manifestasse nele as obras de Deus. Olha que resposta maravilhosa, meus queridos. Você foi salvo para que se manifestasse em você a glória de Deus. Portanto, a pergunta ganha outros pontos. Você tem manifestado a glória de Deus? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Foi isso que Jesus disse? Ele disse isso justamente ao dizer aos discípulos, vocês são a luz do mundo. E o Senhor não nos faz luz para ficarmos escondidos. O Senhor não nos faz luz para ficarmos debaixo de um balde. O Senhor nos faz luz para que nos coloque em evidência e a luz dele que brilha em nós possa iluminar as pessoas à nossa volta. Como está a sua vida? Você está sendo colocado em evidência? Você está vivendo uma vida que levanta perguntas? Você sabe responder essas perguntas? A resposta para essas perguntas é o Evangelho. A resposta para essas perguntas não é diferente do que aquele cego disse. Fui cego e agora posso ver. Quem fez isso? Jesus. Simples. A salvação nos expõe. Existem pessoas que querem a cura. Existem pessoas que querem a salvação. Existem pessoas que querem trilhar o caminho com Deus em secreto. Existem pessoas que gostam muito daquela expressão bíblica, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fale com o seu Deus. Essa expressão é importante, mas o Senhor está falando ali para nós não demonstrarmos a nossa virtude aos outros. Mas no mesmo sermão, Jesus diz que nós não podemos nos esconder. Existem pessoas que querem a salvação por si só. Fui salvo, ninguém me encha o saco agora. Sou eu e Deus. Meu querido, você foi curado por Deus. Você foi alcançado pelo Espírito Santo. Seus olhos finalmente se abriram e você viu o caminho tortuoso que você andava e agora o caminho de luz que você vive. Preste atenção, Deus vai te colocar em evidência. Deus vai fazer com que as pessoas ao seu lado perguntem, por que você não faz mais isso? Por que você vive de maneira diferente? Como que você lida com as situações da vida de uma maneira tão complexa e diferente? Ah, meu querido, e quando essas perguntas chegarem, não se cale. Diga o que Deus fez por você. Diga, conforme a capacidade que o Senhor deu para você, mas diga, abra a boca, abra o coração e derrame sobre a vida das pessoas a graça que te alcançou. Como que está
Como que está a sua vida? Como que está a sua pregação do Evangelho? Você tem se tornado um testemunho vivo da graça de Deus? Você tem se tornado um testemunho vivo de olha o que o Senhor faz quando encontra um cego? Cristo já te tocou. E agora você precisa pensar como você vai responder essas perguntas. Aquele cego foi levado a questionamento. Você será levado a questionamento. Vamos continuar lendo para ver o que aquele cego respondeu? Nós paramos no versículo 15, vamos ver a partir do 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado? Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que diz a respeito dele, uma vez que abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram, é este o filho de vocês? Que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como agora ele está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais lhe disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade, poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Perceberam? O diálogo, o questionamento. De repente, esse cego, ao invés de ser chamado a comemorar, esse cego vira réu de tribunal. Esse homem agora está sendo perguntado e ele tem que esclarecer, ele tem que explicar, ele tem que responder e ele tem que defender o homem que o curou. Por quê? Porque o milagre se transforma em testemunho. Preste atenção, meu querido. O testemunho nos coloca em conflito. O milagre que Deus faz em nossas vidas se torna um testemunho. E eu diria muito mais do que o milagre se tornar um testemunho. Você se torna um testemunho. E sabe o que vai acontecer? Quando o mundo te chamar para perguntar, o que foi que aconteceu com você? Por que você mudou? Sabe o que vai acontecer? O mundo vai entrar em conflito com você. Eu não estou dizendo que talvez o mundo entre em conflito com você. A Bíblia nos dá uma certeza. O mundo entrará em conflito com você. E você deve estar preparado para isso. Você se lembra das palavras do apóstolo Pedro? Estejam sempre prontos. Estejam sempre prontos para apresentar qual é a razão da esperança que existe em vocês. Sabe por que o apóstolo Pedro diz isso? Porque obrigatoriamente o mundo vai perguntar. E o mundo não vai perguntar somente por curiosidade. O mundo vai perguntar porque essas mudanças incomodam. E existem aqui, nesse texto, pelo menos 4 tipos de resposta a esse testemunho.
Quando a mudança acontece nas nossas vidas, existem 4 tipos de resposta. A primeira resposta nós vemos lá no versículo 16. Existe uma descrença religiosa. Este homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. Para os fariseus, a tradição era mais importante do que o poder de Deus em curar um cego de nascença. Para o mundo, a sua filosofia de vida é mais importante do que o milagre que Deus fez na sua vida. Quando você se levantar e dizer, aquele homem me curou, aquele homem mudou a minha família, aquele homem mudou meu coração, aquele homem mudou a minha forma de pensar. A primeira coisa é o mundo olhar para você e falar, como assim você tem contraposto a nossa religião? Hoje nós temos uma religião no mundo, a religião do egoísmo, a religião do egocentrismo. E quando você passa a dizer o seguinte, olha, o Senhor mudou meu coração e agora eu olho para o outro, o mundo vai falar, quem você pensa que é? Para começar a viver em prol do outro. Você tem que pensar em você. O Senhor nos chama para um movimento diferente do mundo e o mundo vai se incomodar. Essa descrença religiosa vai acontecer. E assim como os fariseus, o mundo hoje pode nos dar uma resposta de descrença. Eles escolheram não crer. Eles estavam diante do milagre, inequívoco, diante da testemunha. E eles decidiram não crer. Quantas vezes nós vemos isso hoje? Às vezes a pessoa cita versículo bíblico. A pessoa pode vir à igreja desde sempre. Mas ela decide no seu coração não crer no milagre que Deus faz em salvar pecadores tão baixos, tão ruins, quanto eu e quanto você. Essa é uma resposta profundamente perigosa, mas verdadeira. As pessoas vão descrer. Não caia no conto da carochinha de que agora você vai sair pregando o evangelho e todo mundo vai aceitar e falar, nossa, eu quero essa mesma mudança que você. Não é assim. A segunda resposta que nós vemos aqui também é uma resposta importante e comum. Existe uma dúvida racional. Aqueles homens, eles não creram, mas ao mesmo tempo eles falaram, mas tudo bem, eu não acredito, mas alguém me explica como que pode um homem pecador fazer sinais desses? Veja, não é uma descrença total, mas é uma dúvida. É uma dúvida de quem quer que o milagre se encaixe na mente, se encaixe na explicação das pessoas. Mas por que Deus fez isso com você? Ele poderia ter feito com qualquer um. Por quê? Eu não consigo entender, eu preciso de explicações. E aí você vai, apresenta o evangelho e a pessoa não descrê totalmente, mas ela quer mais argumentos, ela quer argumentos científicos, ela quer argumentos racionais. A fé dela não conseguiu chegar à sua mente. E ela fica confusa, preocupada. O que está acontecendo? Eu não consigo entender. E o que nós precisamos lembrar é que a nossa fé não é uma fé que se baseia unicamente na racionalidade. Nós não somos um povo que recebemos a mensagem do evangelho e colocamos na ponta dos lápis prós e contras. Deixa eu ver se esse negócio faz sentido. E aí você faz uma conta como um bom contador. E aí quando você chegar no final, se a conta bater, você fala, me convenceu, ótimo argumento. Nossa fé não é só isso. Eu não estou dizendo que a nossa fé é irracional, mas ela é supra-racional. Ela parte para muito além do que nós conseguimos pensar. A nossa fé envolve toda a racionalidade, mas não é só isso. Existem momentos e situações da nossa vida que a nossa racionalidade não consegue responder as perguntas. Eu não consigo responder, gente. Por que Deus fez na minha vida o que fez? Eu consigo dizer para você o seguinte, era a coisa mais improvável do mundo. Eu conheço meu coração. E se você investigar seu coração a fundo, você vai ver que você não merecia isso. E aí a graça de Deus se torna inexplicável. Por quê? Como ele fez isso? É graça. A graça não faz sentido para uma mente apenas racional. E o mundo pode entrar em parafuso com o que o Senhor tem feito na sua vida.
Existe uma terceira resposta possível, triste, mas possível. Existe uma covardia conveniente. Os fariseus chamaram os pais dele. É importante os fariseus chamarem os pais dele, porque em qualquer processo de julgamento é necessário que hajam duas testemunhas. Quem faz aula de Apocalipse já está dando risada já, né? Eu não consigo não ver. É necessário que hajam duas testemunhas. Esse homem está falando que ele é cego e ele está vendo. Não acredito, vamos chamar a segunda testemunha. Então os pais fazem o seguinte. Eu consigo dizer até certo ponto. O que eu consigo afirmar? Ele era cego. Sim, eu lembro disso. Ele está vendo? Bom, ficou claro, é evidente que ele está vendo. Então eles perguntam aos pais, como isso aconteceu? É melhor perguntar para ele. Sabe por que eles fazem isso? O texto nos fala. Porque eles já tinham combinado que qualquer um que confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. E então eles fizeram a mesma conta na cabeça deles. Eles falaram, se nós dissermos que o nosso filho foi curado por Jesus, nós vamos estar afirmando que esse Jesus é o Cristo. E se nós afirmarmos que esse Jesus é o Cristo, nós vamos perder alguma coisa na vida. Não quero perder. Pergunte a ele. Às vezes nós passamos por isso. Às vezes, quando a salvação da nossa alma é colocada em evidência, nos lugares onde nós somos colocados, nós temos medo de perder coisas. Perder amizades, perder vantagens, talvez perder o seu emprego, talvez perder seu status social, talvez perder a grande aura de intelectualidade que você tem. Aqueles pais simplesmente consideraram estar na sinagoga mais importante do que estar com o dono da sinagoga. Com aquele que, em tese, era esperado pelos que estavam na sinagoga. Será que essa resposta não é do nosso coração? Será que nós não temos medo de perder alguma coisa por amor ao Evangelho? Será que a gente não deixa de falar de Jesus porque a gente fala assim, fulano de tal vai ficar bravo comigo, eu sei que ele não gosta de crente. Aí você não fala de Jesus. Quando você não fala de Jesus, você age como esses pais. Você apenas se cala e fala, pergunte a outro. Pergunte a outro. Quando o Senhor colocou a sua salvação em evidência, se as pessoas perguntam a você, é a sua boca que Jesus quer usar para glorificar o nome do Pai. Mas existe uma quarta resposta. A quarta resposta é a resposta do cego. Uma resposta de uma fé perseverante. Os fariseus tentam manipular o discurso dele a todo instante. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Não é esse homem. Esse homem é pecador. Se você está vendo, glória a Deus. Não dá glória para esse homem, não. Você acha que esse homem é o quê? E talvez o que eles gostariam é que aquele homem respondesse assim, ele deve ser um homem qualquer, não sei, eu acho que Deus usou ele porque quis. Mas não, aquele homem fala, ele é um profeta. Ele é um enviado de Deus. Deus fala e age através dele. Aí ele fala, olha, se ele é o que vocês estão pensando ou não, eu não sei. Eu só sei que eu era cego. E agora eu estou vendo. Simples, direto e incontestável. Você percebeu que na resposta dele não existe nenhum refino de uma teologia sistemática, né? Ele cita alguns versículos aqui, ele fala, olha, nós sabemos que o Senhor não responde pecadores, mas nós sabemos que Ele responde àqueles que buscam e são fiéis a Ele. É o máximo que Ele consegue falar. E às vezes nós ficamos aqui pensando, puxa vida, ele tinha a Torá, ele podia citar o Antigo Testamento, ele podia citar Deuteronômio dizendo que um profeta maior que Moisés iria vir, ele podia citar Jeremias dizendo que viria um, que resolveria o problema da escravidão do homem, ele poderia citar Ezequiel e falar, existe um que além de trocar os olhos, ele troca o coração, ele poderia citar Obadias, ele poderia citar Joel, ele poderia citar Miqueias, ele poderia citar tudo, mas ele não sabia. Sabe o que ele sabia? Eu era cego. E agora eu estou vendo. Como foi? Não sei. Mas eu sei que eu era cego. Eu sei que esse homem fez lama. Eu sei que esse homem botou lama nos meus olhos. Eu não sei por que ele fez isso, mas eu sei que deu certo. Isso nos dá uma informação importante. Quando nós
formos colocados em evidência por causa da salvação de Cristo. O Senhor quer que respondamos conforme a nossa capacidade. O Senhor quer que nós abramos a boca e falemos tão somente o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Existia um discurso muito melhor a ser dito, mas o Senhor queria usar aquele homem com um discurso simples, com um sentido fácil de entender. O Senhor quer usar você para falar para o seu filho do Evangelho. O Senhor quer usar você para curar a cegueira da sua família. O Senhor quer usar você. Você é a luz em evidência no meio da escuridão. Para ensinar seus filhos no caminho do Evangelho. O Senhor quer usar você. Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade. Nossa, foi tão maravilhoso ver o pastor Leandro contando histórias aqui para as crianças. Nossa, ele conta história muito melhor. Eu sei contar as histórias. Não interessa. O Senhor quer usar você. Porque o Senhor gosta de pessoas incapazes. Para que a glória fique toda com Ele. O Senhor quer usar a sua boca, o seu entendimento. Isso não é um chamado à mediocridade. Esse não é um chamado a você se contentar com o que você tem, mas é um chamado a você não recuar porque acha que tem pouco. Aquele homem diz tudo o que ele sabe. E essa fé persistente nos demonstra que para nós que somos colocados em evidência, nosso próprio testemunho é em si só uma evidência do que Deus faz por nós. Percebeu que aquele homem não está procurando aceitação? Talvez ele poderia pensar, nossa, agora que eu estou vendo, eu quero ser aceito por eles para fazer parte da rodinha. Eu quero ser talvez um fariseu também. Aquele homem não se preocupou, talvez ele começou a ver e já seria expulso da sinagoga. É isso que aconteceu. Porque quem vê a luz de Cristo não consegue mais fingir que vive em trevas. Quem é atingido pelo amor e pela graça de Deus não consegue viver do jeito que era mais. É impossível você esconder. Uma hora vai aparecer. E você deve amar ao Senhor que fez as coisas. Esse homem foi rejeitado pela religião. Mas nós vamos ver que ele foi recebido pelo Cristo da religião. Ele foi expulso da sinagoga. Ele foi aceito no céu. Foi desprezado pelos sábios. Mas ele foi testemunho da glória de Deus. Testemunhar custa caro, irmãos. Mas vale a pena cada cicatriz para dizer o que o Senhor fez por nós. Sim, então a nossa salvação nos coloca em evidência e essa evidência nos coloca em conflito. Vamos continuar lendo o texto bíblico até o final agora, a partir do versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse, você já tem visto, e é aquele que está falando com você. Então, ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Aqui o texto dá uma mudada poderosa, não é verdade? Chegou o grande autor da cura. O testemunho muda agora. Lembra que ele foi levado pelos fariseus? E agora ele é encontrado por Jesus. Ele não sai da sinagoga procurando Jesus para resolver o problema dele. Pelo contrário, Jesus ouve que ele foi expulso. E Jesus vai na direção dele. Jesus sempre encontra os seus no meio das tribulações.
Jesus sempre encontra os seus no meio dos seus testemunhos. Jesus vai ao seu encontro no trabalho. Jesus vai ao seu encontro na escola. Jesus vai ao seu encontro quando você está em casa. Jesus está lá quando você está chorando. Jesus está ao teu lado quando você está testemunhando. Jesus ouve o que fazem com você. Jesus vê o que te expulsam. Jesus vê o que te insultam e o que difamam. Aquele homem tinha sido expulso. Os religiosos tinham negado. E agora Jesus o aceita. Não porque Jesus apenas o curou, mas agora Jesus quer tratar o coração daquele homem. Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? E perceba como o testemunho daquele homem era um testemunho mínimo. Era uma semente de mostarda. Ele não sabe nem quem é o Filho do Homem. Quem é? Para que eu possa crer, fala para mim, me mostra quem é esse Filho do Homem. Está todo mundo falando, os homens na sinagoga me perguntaram um monte de coisa, eu não soube responder. Agora você está me perguntando se eu creio, sei lá quem é. Me mostra. Jesus o encontra. E Jesus faz um paralelo importante, porque Jesus diz, você já tem visto. Essa fala, para quem nasceu cego, é muito importante. Você já o tem visto. É esse que fala com você. De novo, meus queridos, o Senhor Jesus nos encontra. Ele não nos chama para testemunhar de algo abstrato que nós não conhecemos. Jesus nos chama para testemunhar daquele que nos encontra e fala conosco. Jesus responde para ele, você já o tem visto. É esse que está falando com você. Sou eu. É de mim que você tem que testemunhar. A verdadeira visão, meus queridos, não é a visão dos olhos. É a visão do coração. Agora esse homem está vendo claramente. E Jesus faz questão de comparar a visão do coração daquele homem com a visão do coração daqueles fariseus. Porque os fariseus falam, peraí, você está falando que a gente é cego, é isso? Olha que eu estou vendo. Eu estou vendo que você não é o Messias. Eu estou vendo que você é um impostor, você é um pecador. Os olhos estão abertos, o coração está fechado. O olho vê, o coração é cego. Aquele homem tinha sido curado do olho. E agora, nesse diálogo aqui, onde aquele homem o adora, o coração dele é aberto e ele vê. E o Senhor diz, agora você é o que está vendo. E agora vocês são os cegos. Jesus diz para aqueles homens, você achou que você via? Então, já que o seu testemunho é que você vê, agora você tem pecado. Porque você fala que viu o Filho do Homem, não o adorou. Se você fosse cego, eu abria os seus olhos. Mas já que você está falando que você viu, seu pecado está com você ainda. O que nós vemos aqui, nós vemos que para aqueles que têm os olhos abertos, a resposta final é a adoração. Para aqueles que têm os olhos espirituais abertos para o Evangelho de Jesus Cristo, a resposta final e natural termina em oração e adoração. A história termina com este homem ajoelhado aos pés de Jesus, dizendo, eu creio, tu és o Salvador da minha alma. Esse é o processo natural de quem tem os olhos abertos. É por isso que nós, cristãos, nós respondemos o chamado do Senhor e o adoramos. Nós o adoramos todos os dias, nós os adoramos juntos aos domingos. Não há quem precise justificar ou convencer um cristão a adorar a Deus. É a resposta natural de um coração aberto para o Evangelho. O Senhor não disse, me adore. O Senhor disse, eu sou o Filho do Homem. A resposta natural do coração daquele homem foi adorar. É lindo ver que a história não para numa cura física, mas a cura física é um palco da graça e da glória de Deus, como nós dissemos na semana passada. A cura física foi o canal para que o coração daquele homem fosse curado
Preste atenção, meus queridos. O Senhor age na sua vida com milagres atrás de milagres. E esses milagres não são um fim em si mesmo. Esses milagres são meios. Meios de que as pessoas em volta de você vejam a luz do Evangelho. E meios de colocar de joelhos e falar: Senhor, obrigado. Esse homem agora pertence a Cristo. Esse homem agora é um discípulo dele. E aqueles fariseus não estavam negando apenas a cura daquele homem. Aqueles fariseus estavam negando o Filho do homem que deu a cura a ele. Bom, eles achavam que eles tinham tudo. Eles achavam que eles tinham a verdade. Eles achavam que eles sabiam o que estavam fazendo. Me lembra a carta à igreja de Laodiceia, onde o Senhor diz: você olha para si mesmo e fala: ai, como eu sou rico, como eu estou bem abastado, e você não faz ideia de que você é um pobre, miserável, cego, pobre, nu. Essa é a cegueira espiritual que nos cerca. E é por isso que o Senhor acende em nós a luz de Cristo, para que aqueles que são seus tenham essa cegueira espiritual rompida e vejam de fato o Salvador de suas almas. Deixa eu fazer uma pergunta final. Você já viu Jesus? Essa pergunta é importante, eu quero dar tempo para que você responda ao seu coração. Você já viu Jesus? Eu não estou dizendo com olhos físicos. Seu coração já viu Jesus? A pergunta de Jesus ecoa hoje. Você crê no Filho do Homem? Ele está aqui. A sua resposta é adoração. O Senhor nos restaura a visão. E agora faz com que o mundo veja que nós o adoramos. Ele nos compromete com testemunho para o resto da vida. Aquele homem estava fadado até o fim dos seus dias a contar a mesma história. Eu era cego. Eu era cego e agora eu vejo. Aquele homem ia repetir isso o resto da vida. Jesus me encontrou quando eu fui expulso da sinagoga. Jesus se revelou a mim e eu não pude fazer outra coisa senão adorá-lo. Qual é a história que o Senhor te chamou para ser testemunho? Qual é a sua grande história? Qual é o teu grande milagre? Às vezes você pode pensar erroneamente, me perdoe dizer, que Deus nunca fez um milagre na minha vida. Pelo amor de Deus, Deus te salvou, esse é o milagre. Você não procurava Ele, Ele te procurou, Ele passou no seu caminho, Ele viu você cego, e Ele falou: meu Deus, eu vou salvá-lo. Ele viu você andando no seu caminho, Ele te tocou, Ele fez lama, Ele brigou com os fariseus, para que você tivesse vida, para que você vivesse, para que você visse. Esse é o grande milagre da sua vida. Essa é a história que você tem que contar. Essa é a luz que tem que brilhar. É isso que vai fazer com que as pessoas tenham respostas ao Evangelho. Sejam boas, sejam ruins. A pergunta final. Depois de ver que o Evangelho, a verdadeira visão, nos leva à adoração, a resposta final para nós é: o que nós temos feito com a luz que recebemos? Aquele homem continuou não sabendo de tudo. Dificilmente ele ia entrar numa escola judaica. A Bíblia não fala mais dele, inclusive. Seria interessante ver a vida e a trajetória desse homem, mas nós não sabemos. Mas ele sabia de uma coisa: eu era cego, e agora eu estou vendo. Eu fico imaginando esse homem fazer uma feira, terça-feira à tarde, escolhendo os melhores tomates para a salada que sua esposa ia fazer. Eu fico imaginando esse homem falando com o vendedor: você sabia que eu era cego? Olha, eu consigo escolher o tomate. Imagina esse homem esperando, eu ia falar esperando o ônibus, mas não tinha, sei lá, o camelo da época. Não sei qual era
a forma de transporte. E falando para o motorista de camelo. Você sabia que eu era cego? Para, vai. Sério. Eu nasci cego. Pode perguntar para meus pais. Mas um dia um homem me encontrou. Um dia um homem parou. Sabe o que ele fez? Ele fez uma lama estranha, colocou no meu olho e falou, vai se lavar. Rapaz, eu vi. É óbvio que aquele homem podia responder com descrença, podia responder com dúvida, podia responder com covardia, mas ele pode responder com uma fé persistente e salvadora. Meu querido, nós não sabemos quem o Senhor escolheu. Por isso nós pregamos o Evangelho, contamos a nossa história para toda criatura. Você não sabe quem vai responder, então pregue o Evangelho. De novo, não se esconda atrás de uma resposta mesquinha. Eu não sei. Você sabe o que Cristo fez por você. E isso é o suficiente. Se um dia você passou fome e encontrou o pão da vida, você sabe onde encontrar pão. Você sabe guiar as pessoas a Cristo. Porque você lembra onde Cristo te encontrou. É por isso que, em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo nos dá uma exortação. Ele diz o seguinte: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, se torne abundante em ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para a glória de Deus. Por isso nós dizemos, eu criei, por isso falei. Você creu em Jesus? Então você precisa falar. Você crê em Jesus? Então você precisa anunciar. E olha que boa notícia, nós estamos diante da mesa da anunciação. Hoje é um dia propício para treinarmos o nosso coração. Não à toa, o apóstolo Paulo, ao se referir a essa mesa, ele diz, sempre que comerem desse pão, sempre que beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Seus olhos espirituais precisam estar abertos para discernir o corpo de Cristo. Seus olhos espirituais precisam estar abertos para ver que sim, o pão continua sendo pão, mas de forma alguma. Isso é apenas uma memória. Cristo está presente aqui pelo seu Espírito Santo. Cristo nos encontrou novamente. Seus olhos abertos veem que isso daqui, sim, é vinho, é suco de uva, mas isso de forma alguma é apenas uma representação. Cristo está presente aqui. E como nós respondemos a isso? Nós respondemos como aquele ex-cego. E como ex-cego que somos, nós respondemos em adoração. Antes de participarmos dessa mesa, eu quero te convidar a responder em adoração. Esse Deus que se encontrou na pessoa do Espírito Santo novamente conosco nesta mesa, preparada para o adorarmos e para o anunciarmos, até que Ele venha. Feche seus olhos, adore o nome do Senhor.